E olha, o que nós vamos mostrar agora é uma situação preocupante. Como rios que nascem com água pura e cristalina se transformam em lixões a céu aberto, sem falar naqueles que já nascem condenados, né? Durante 3 meses, os nossos repórteres percorreram os rios dos Sinos, Caí e Gravataí para tentar descobrir por que eles estão entre os 10 rios mais poluídos do Brasil. O que encontramos é o que você vai ver numa série de reportagens de Fábio Almeida, Guto Teixeira e Eduardo Azevedo. Rio dos Sinos, Rio Gravataí, Rio Caí. Em comum, águas escuras e muita sujeira. Os 3 rios estão na 4ª, 5ª e 8ª posições na lista dos mais poluídos do Brasil, segundo dados do Índice de Desenvolvimento Sustentável do IBGE. Juntos, eles abastecem cerca de 3 milhões de pessoas em 82 municípios da Serra e região metropolitana de Porto Alegre. Quem vive perto dos rios percebe que a população e as indústrias não estão tratando bem suas águas. Sacolas, garrafa PET e lixo industrial, cano de esgoto das vilas, das empresas. Para entender por que eles estão nestas condições e quem são os culpados, percorremos mais de 2.800 quilômetros pelos municípios que fazem parte das 3 bacias. Captando imagens como essas. Flagrantes claros de desrespeito às leis. Descobrimos que a burocracia não só atrasa soluções, mas também desperdiça dinheiro público. Esta estação ficou pronta em 2009 e deveria tratar 80% do esgoto do município de Sapiranga. Até hoje, 6 anos depois, não entrou em funcionamento. Mas não é que está paralisado. O contrato está em andamento e ela vai chegar ao final. Ela vai ser concluída. Ela está paralisada por força burocrática. Quanto mais ruim essa qualidade, maior vão ser os recursos, né, os investimentos para tornar essa água mais adequada a, por exemplo, um abastecimento. Do alto é possível ter a dimensão da quantidade de sujeira. De todo o esgoto do estado, apenas 12% são tratados. Isso são 990 milhões de litros de esgoto que vão parar nas águas dos rios todos os dias. É brabo, né? Eu ainda vi água limpa aí, mas agora os meus netos, coisa assim, não vão ver mais, eu acho. Só se mudar o esquema. Como um rio que nasce assim, pode terminar desse jeito. O que nós estamos percebendo é que a cada dia que passa, o processo de desenvolvimento urbano se aproxima mais das nascentes do Rio dos Sinos, quando aqui deveria ser um lugar protegido, conservado, usado de forma sustentável para garantir que o rio cumpra essa função ambiental tão importante que ele possui. A nosso pedido, especialistas analisaram a água desses rios e comprovaram o estado preocupante que cada um deles se encontra. Acho que até estourou o aparelho, né? 2.500. O que está acontecendo nesse momento é fruto única e exclusivamente, é uma omissão, a uma imperícia, uma negligência de todos os que estão à frente aí de tomar decisão com relação aos recursos hídricos. As autoridades responsáveis por cuidar do meio ambiente no estado admitem que a situação saiu do controle. Esse produto que tu mostraste aqui pra gente é a falência da gestão ambiental. Pois é, essas imagens, né, do lixo na água são realmente chocantes e é exatamente por isso que nós queremos começar essa discussão
aqui no Jornal do Almoço. A gente quer esclarecer qual é a real situação dos nossos rios hoje, que tipo de futuro nós estamos construindo e, claro, o que dizem as pessoas que deveriam cuidar da qualidade da água que abastece as nossas casas. Pois no Jornal do Almoço de segunda-feira você vai ver que o rio Gravataí sofre com a retirada de água sem controle por arrozeiros que ainda contaminam a água com agrotóxicos usados nas lavouras. O Rio Grande do Sul aparece 3 vezes numa lista em que nenhum estado gostaria de estar, a dos rios mais poluídos do Brasil. Rio dos Sinos, Gravataí e Rio Caí estão em 4º, 5º e 8º lugares no levantamento feito pelo IBGE. Por isso nós queremos começar essa discussão aqui no Jornal do Almoço. Qual é a real situação dos nossos rios hoje? Vamos, no futuro, enfrentar a falta de água, como já acontece em outros estados brasileiros? O que dizem aquelas pessoas que deveriam estar cuidando da qualidade da água que abastece as nossas casas? Ao longo de 3 meses, os nossos repórteres Fábio Almeida, Guto Teixeira e Eduardo Azevedo percorreram esses 3 rios, por terra, por água e até mesmo pelo ar, atrás de respostas. Num balé pelos ares, o avião agrícola pulveriza as lavouras de arroz. O agrotóxico protege as plantações e o futuro dos grãos, mas provoca um dano ambiental em uma área de proteção permanente. Em áreas de nascente ou áreas de produção permanente, não é permitido que se utilize aeronaves na aplicação de defensivos. Em função disso que, dependendo se ocorrer um vento uma determinada velocidade, pode levar muito esse defensivo para dentro d'água. O alerta é do mestre em águas e solos do Instituto Rio-Grandense do Arroz. Mas a cena se repete com frequência na área de proteção ambiental do Banhado Grande, entre Glorinha e Viamão, onde animais e águas deveriam ser permanentemente protegidos. É ali que fica o principal rio da região, o Gravataí, que nasce no Banhado em Santo Antônio da Patrulha e termina junto ao delta do Jacuí, entre Canoas e Porto Alegre. No percurso de quase 100 quilômetros, o rio praticamente desaparece no meio das lavouras. Nesse flagrante, podemos ver o agrotóxico sendo despejado pelo avião e atingindo o que restou da mata e diretamente na água. O dano ambiental é visível: árvores secas, sem folhas e ninhos abandonados. Nem voando os pássaros escapam do banho de veneno. Os flagrantes foram feitos em janeiro deste ano, numa propriedade que 3 meses antes foi notificada pelos danos à mata e pelo despejo irregular de agrotóxico na água. O inquérito policial investiga o caso. Os produtores assinaram um termo com o Ministério Público, se comprometendo a não causar mais poluição. Mas não foi o que vimos. A notificação só aconteceu graças à análise feita pela Fundação do Meio Ambiente de Gravataí, que revelou: as aplicações feitas nas lavouras afetaram a qualidade das águas na região. Alguns venenos, pela sua característica, exterminam a biodiversidade. Os animais e organismos invertebrados ou vertebrados que entram em contato com esse veneno não têm resistência para isso, então muitos sucumbem. Alguns assimilam o veneno e vão ser comidos por outros, que acabam acumulando uma quantidade de veneno maior nos seus corpos. O que também é percebido por quem conhece o rio há muito tempo. Isso aí, quem sobrevive da pesca hoje aqui no Rio Gravataí, nós não temos mais isso aí, não tem condições. É muita poluição, só a gente botar o peixe numa frigideira para fritar, no azeite para fritar, tu vai comer ele, tu sente o gosto diferente do peixe. Além dos problemas com o uso de agrotóxicos, a retirada da água para as plantações também prejudica o Gravataí. Ao longo do rio, há canais como este e canos que puxam a água, uma preocupação constante do Comitê da Bacia do Gravataí, grupo formado por pessoas da comunidade e por especialistas para proteger o rio. Não tem um problema só, né? Como tu falou, ele é um rio, um organismo vivo,
E nas suas nascentes nós temos muita plantação. Não podemos utilizar a água como nós utilizávamos há 20, 30, 50 anos atrás. Nós precisamos utilizar a água dentro de uma lavoura, fazer com que ela recircule. O volume retirado do rio é controlado somente por quem usa a água. Tu informa que vai retirar X e fica, como diz outro, no fio de bigode, né? Não tem um controle, a ida do órgão de fiscalização, sabendo, né, se a empresa X realmente está tirando aquilo que diz. Para o pesquisador, alguns produtores cometem irregularidades pela falta de fiscalização, brechas na lei e pelo baixo valor das multas. Sabe que é proibido, mas, como se diz, às vezes a lei é um pouco branda demais e o pessoal acaba fazendo porque às vezes o que eles ganham podem pagar multa e continuar fazendo. O diretor do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, responsável por liberar e controlar a retirada da água, admite que falta pessoal e tecnologia para fiscalizar. Não temos uma estrutura, né, de pessoal para fazer isso. Nós temos 40 pessoas, 34 são técnicos, 6 são técnicos administrativos. Saem à rua para fiscalizar sempre que há alguma denúncia. Imagine um esgoto sendo despejado sem tratamento algum no rio que mais tarde vai abastecer a sua casa. Isso acontece com praticamente todo o esgoto produzido nas cidades brasileiras. No Rio Grande do Sul, apenas 12% dos dejetos são tratados. Na reportagem de hoje da série Descaso com as Águas, você vai ver que este descontrole já inutilizou metade das águas do rio Gravataí na região metropolitana. Garrafas, plástico, papel, capacete e até uma geladeira. É difícil acreditar, mas tudo isso está dentro d'água. Este é o Arroio Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre. Toda essa sujeira vai parar diariamente no rio Gravataí. É a contribuição do esgoto da capital na contaminação do 5º rio mais poluído do Brasil, segundo dados do IBGE. Há alguns meses, o lixo para neste trecho do arroio, graças a essa velha ponte de uma propriedade rural que cedeu e que agora serve de barreira, impedindo que a sujeira chegue ao rio. Mas a água... O que nossa equipe flagrou e que acontece todos os dias no rio Gravataí já é preocupação para a ONG de Proteção Ambiental APTA há muitos anos. Isso aqui é um esgoto cloacal. O cheiro é fético, o odor daqui é horrível, né? Porque a água é dejeto puro aqui. 9 dos 12 meses do ano, isso aqui é fético, cheira a esgoto, não só cheira como é o próprio esgoto. O que o ambientalista diz foi confirmado por estas análises, feitas pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan. As coletas foram recomendadas pelo Ministério Público de Gravataí para verificar a qualidade das águas. Os resultados são assustadores. Das classes de um rio, estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Gravataí está na pior delas. Está classificado em classe 4. Né, onde nós temos reflexo direto da urbanização, principalmente pela falta de tratamento dos esgotos sanitários. As análises mostram que o oxigênio é quase inexistente no rio Gravataí, com níveis abaixo do recomendado para a vida de peixes e outros seres vivos. Também foi pesquisada a quantidade de coliformes fecais, bactérias que causam doenças. Por lei, esse número não deve ultrapassar 1000 coliformes fecais a cada 100 ml de água. Mas os níveis encontrados foram 142 vezes o volume permitido. Em mais da metade do rio, o recomendado é não entrar em contato com a água. Com a classe 4,
a legislação nos diz que nós não podemos tirar água para abastecimento humano, tá? Somente para paisagismo e a função do rio, do ecossistema. A causa de tudo isso? 90% do esgoto dos 9 municípios da bacia do Gravataí são jogados brutos no rio, segundo dados do Ministério das Cidades. A poluição é tanta que a Corsan desativou alguns pontos de captação de água no Gravataí. Para não haver desabastecimento, a alternativa foi retirar a água deste outro arroio, o das Garças, que fica a pouco mais de 1 quilômetro da foz do rio Gravataí. Segundo o ambientalista, situação que também pode apresentar risco de contaminação em breve. Sendo predominante na região aqui os ventos sul, quase que diariamente o vento sopra todos esses dejetos, toda essa poluição, esses efluentes do rio Gravataí, rumo à estação de captação da Corsan. Então, indiretamente, a água do Gravataí adentra o arroio das Garças e é captada ali pela Corsan. Mas a direção técnica da Corsan garante a qualidade da água que chega aos consumidores. Talvez aumente os custos operacionais, talvez aumente um pouco mais dos produtos químicos que se utilize, um pouco mais dos processos unitários de tratamento, mas o fundamental é que os parâmetros de uma portaria muito rigorosa, portaria 2914 do Ministério da Saúde, nós contemplamos elas na íntegra. Portanto, é uma preocupação número 1 da empresa fazer com que haja esgotamento sanitário, que haja implantação não só de redes coletoras, mas também um tratamento de esgotos de modo adequado, que possa contribuir para uma preservação e um baixo impacto aos nossos corpos receptores. No Bom Dia Rio Grande de amanhã você vai ver que uma lei estadual que existe há 20 anos e nunca foi cumprida poderia ajudar no controle da poluição dos rios. O Rio dos Sinos, Gravataí e Caí, esses 3 rios, estão na 4ª, 5ª e 8ª posições na lista dos mais poluídos do Brasil, segundo dados do Índice de Desenvolvimento Sustentável do IBGE. Burocracia, omissão, desrespeito às leis. Como os nossos rios chegaram a essas condições? Todo mundo se pergunta, Simone, há 20 anos uma lei foi criada para proteger os nossos rios. Mas até hoje o próprio Estado descumpre essa legislação. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem de Fábio Almeida na série Descaso com as Águas. Rio Gravataí, na divisa entre Viamão e Glorinha, o flagrante. Em vários trechos do rio, há retirada de água por agricultores. E também por empresas. Nada disso é fiscalizado, como confirmou o diretor do Departamento de Recursos Hídricos do Estado. O DH não tem fiscalização a campo. Não existe fiscalização? Não existe fiscalização. A outorga é dada em cima de uma vazão estimada para cada uma das lavouras. Uma estimativa de vazão que eu te dou. A falta de controle na retirada da água agrava outro problema: a diluição do esgoto, que é jogado nos rios sem tratamento. A água em quantidade e qualidade não pode ser separada, é farinha do mesmo saco. Tem uma máxima em inglês que é dilution is always the solution. No português é diluição é sempre a solução. Quando eu tenho esgoto e não consigo tratar, joga dentro do rio, ele dilui. Mas se tiver pouca água no rio, porque eu tirei muita quantidade, vou ter menos água para diluir, mais concentrado vai estar, mais poluído. E é muito esgoto. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações do Saneamento, em todo o Rio Grande do Sul, apenas 12% dos esgotos são tratados. Eu acho essa dimensão do ser humano jogar o xixi e o seu cocô na água que bebe, primeiro, a coisa mais burra que alguém pode fazer na história da humanidade. Quando o ser humano começou a fazer isso, ele pagou um preço muito caro, né? Através de pestes, febres, doenças. Jackson é biólogo e mestre em bioquímica. A pedido de nossa equipe, nos acompanhou durante as incursões pelas águas do Gravataí, dos Sinos e Caí, os 3 rios mais poluídos do estado, principalmente pelo esgoto não tratado. O Rio Grande do Sul tem uma
uma conivência muito grande com o esgoto correndo na frente da casa das pessoas. Existe uma aceitação por parte da nossa sociedade, que eu não sei de onde é que vem isso, talvez seja medieval mesmo, né? Essa percepção de que nós aceitamos o esgoto correndo na frente da casa da gente, seja pela superfície, seja por uma tubulação. O importante é estar longe dos meus olhos. Para onde vai, não importa. Tratar esgoto é responsabilidade de cada município. Mas a falta de estrutura e o descaso de décadas com saneamento fazem com que esses dejetos sejam jogados nos rios todos os dias. O problema não é tratar esgoto, o problema é a falta de uma decisão política para tratar esgoto, enfatizando que tratar esgoto é um problema medieval. Eu digo que hoje é única e exclusivamente uma questão de escolha. E a boa promessa do desenvolvimento sustentável, da aplicação disso, ela tem uma materialidade na peça orçamentária. Então, quanto na Assembleia Legislativa desse ano, por exemplo, está sendo alocado para ações na área de saneamento? Quanto o Executivo estadual ou, no caso, municipal, está alocando para manutenção ou ampliação ou expansão de redes de coleta ou de abastecimento de água? A Companhia Rio-Grandense de Saneamento é contratada para tratar esgoto de 320 municípios no estado. O diretor técnico da Corsan diz que a companhia tem investido em sistemas de tratamento, mas que faltam redes que liguem o esgoto da população até as estações. O que tem de negativo é que esta interligação do cidadão, do usuário, da residência ao sistema instalado pela Corsan, essa interligação ela não compete à Corsan. A Corsan não tem o poder de obrigação do cidadão. Então nós estamos agora aguardando que haja uma consciência e uma interface de todos os atores da sociedade, Ministério Público, agências reguladoras, as próprias prefeituras, no sentido de que esses cidadãos, ao terem a disponibilidade e a infraestrutura instalada, possam efetivamente se ligar e, a partir disso, justamente contribuir para a despoluição, para a redução do grau de poluição dos rios, né, Gravataí, Caí e Sinos. Mas no estado não existe quem coordene essas ações. Uma lei estadual de 1994 nunca foi cumprida por nenhum governo até hoje, mais de 20 anos depois. É a lei que cria a Agência de Bacias. É uma agência pública do estado, né? Não é reguladora, é uma agência que vai pegar, arrecadar os recursos que estão previstos nos planos. Lá no plano já tem que ele é previsto, né, com recursos, quem vai pagar, como é que vai ser a distribuição desses custos, que obras vão ser feitas, e isso para nós é o essencial, porque tem que ter planejamento. O diretor de Recursos Hídricos do estado diz que o assunto para a criação da agência foi retomado. Nós estamos num processo acompanhado pelo Ministério Público, isso é importante deixar bem claro, o Ministério Público tem sido um parceiro, ao mesmo tempo que ele cobra as ações do Estado, ele entende os movimentos do Estado, e nós estamos discutindo alternativas, né, dessa agência de bacia. Isso já foi proposto também para os comitês, nós tivemos uma reunião com todos os comitês do Estado, né, foram convidados, né, os 25 comitês do Estado, 19 compareceram, e nós já começamos a tratar desse assunto com os comitês. De que forma nós vamos destravar o sistema. Para quem viu o Rio Gravataí limpo, como seu Heitor, hoje com 75 anos, uma coisa é certa: algo precisa mudar. Quanto mais aumenta a população, vem tudo pro rio, né? Por causa que... onde é que eles vão largar esse esgoto? É brabo, né? Eu ainda vi água limpa aí, mas agora os meus netos, coisa assim, não vão ver mais, eu acho. Só se mudar o esquema. No Jornal do Almoço de hoje a gente vai mostrar, você vai poder ver como o Rio dos Sinos, que nasce em uma das mais belas paisagens do Rio Grande do Sul, é transformado ao longo do seu percurso em o quarto rio mais poluído do Brasil. Não dá para ficar esperando também a criação dessa agência, né? Precisa de um esforço para ontem, das autoridades hoje que são responsáveis em cuidar, em fiscalizar, em fazer o tratamento dos rios, né? Mais no Jornal do Almoço. Desmatamento sem controle. Apenas 2% dos esgotos são tratados. Essas são algumas pistas para a gente entender por que o Rio dos Sinos é hoje o quarto rio mais poluído do Brasil.
O rio que abastece 1.200.000 habitantes, em determinados pontos da região metropolitana, chega num nível de poluição em que o oxigênio dentro da água se aproxima de zero. Por que isso acontece? Você vai ver agora em mais uma reportagem da série Descaso com as Águas, com Fábio Almeida. É aqui que nasce um dos principais rios do estado. A cachoeira de 123 metros forma uma piscina natural. A nascente fica em Caraá, município a 80 quilômetros de Porto Alegre, no litoral norte. Uma região que chama a atenção pela beleza. É difícil de acreditar, mas esse é o Rio dos Sinos, conhecido pela poluição quando chega à região metropolitana. A nascente está em uma reserva da biosfera, área de preservação criada pela Unesco. Na verdade, é um pouco do que ainda resta da Mata Atlântica no estado. Aqui as árvores são protegidas, ou pelo menos deveriam. A reserva está sendo desmatada aos poucos. Nessa imagem de satélite, é fácil ver o estrago. A vegetação dá lugar a áreas de plantio e criação de animais. No Rio Grande do Sul, a responsabilidade pela conservação das florestas é do Departamento de Biodiversidade. O diretor do DEBIL diz que o estado também tem dificuldade em fiscalizar e conta com os municípios. Efetivamente não há um controle em cima das licenças expedidas pelo município. A gente poderia talvez trabalhar num quesito de acelerar ou apertar mais o laço em cima das licenças e fiscalizar os municípios ou toda a atuação em cima do bioma da Mata Atlântica, né? Mas o que isso tem a ver com o Rio dos Sinos? A floresta, ela presta um serviço importante, onde ela colhe a chuva e faz com que essa água da chuva penetre dentro do solo de forma mais lenta e garantindo o abastecimento do aquífero subterrâneo, que também tem uma função fundamental na manutenção do regime hídrico do rio. Então a função da floresta também é de colher a chuva e fazer com que ela penetre no solo de forma mais gradual e progressiva. Floresta que também é atingida de outra maneira. No município de Sapiranga, nos deparamos com esta situação, já mostrada aqui no Jornal do Almoço, a extração de areia clandestina. Árvores são derrubadas e as margens danificadas. O caso foi comunicado às autoridades e o garimpo fechado no mês passado. Navegamos mais de 80 quilômetros pelos Sinos. A quantidade de lixo na vegetação e o esgoto que chega ao rio são grandes. A população tem o costume de usar o rio como latrina. A gente vê isso na agricultura, a gente vê isso nas cidades, né? É um processo cultural que também precisa ser revertido na nossa realidade. A população quer simplesmente afastar os dejetos e os rios, historicamente, foram o foco disso. O presidente do Comitê da Bacia dos Sinos, grupo formado para cuidar e criar regras para o uso das águas, lembra que toda essa poluição ainda é reflexo do descaso dos governos durante anos. Isso é uma questão cultural. Se a gente vai ver no Brasil, de um modo geral, essa questão do esgoto ela é relegada, né? A própria abastecimento público com água tratada é um fenômeno relativamente recente, tem 50, 60 anos no máximo no Brasil, na maior parte do país, né? Para verificar a qualidade da água, foram realizadas coletas com a ajuda do biólogo Jackson Miller, em 3 pontos. Em Sapiranga, na saída do arroio Sapiranga, em Novo Hamburgo, junto ao arroio Luiz Hall, e também em Canoas,
próximo ao arroio Matias Velho. As amostras foram encaminhadas para análise em laboratório cadastrado pela FEPAM. Os resultados mostram por que o Rio dos Sinos é o quarto mais poluído do Brasil. Em todos os pontos, os níveis de contaminação são altíssimos. Em Novo Hamburgo, no arroio Luiz Hall, encontramos 93 mil coliformes a cada 100 ml de água, número que deveria ser inferior a 1000. E essas bactérias causam doenças. Esse é o seu Augustinho, tem 75 anos. Ele é caseiro de um sítio ao lado do arroio Matias Velho e às margens dos Sinos, em Canoas. Ele vê o resultado da poluição diariamente. A ver, aqui tá cheio daqueles peixinhos miudinhos mortos aqui na beirada. Começa a se bater assim, e aí vinda, recosta, né, e morre. A observação dele tem explicação. Nesse trecho do rio, junto à saída do arroio, o oxigênio é quase zero. Mas você sabe quanto é lá na nascente? E é possível verificar aqui como ele é um rio que está vivo. Em 13 miligramas por litro, 12, 13 miligramas é uma concentração muito boa desse gás que é o gás da vida. Bom, e amanhã a gente vai continuar nesse assunto, viu? Na reportagem dessa quarta, você vai ver que 10 anos depois da mortandade de 80 toneladas de peixe no Rio dos Sinos, pouca coisa mudou. Além do esgoto das cidades, as indústrias continuam agravando a poluição no rio. Então, a gente espera você amanhã. Há quase 10 anos, a mortandade de mais de 80 toneladas de peixes chamou a atenção da população para os cuidados com o Rio dos Sinos, considerado o mais poluído do estado. Apesar das imagens chocantes do grave crime ambiental que aconteceu naquela época, pouca coisa mudou. E é o que você vai ver agora em mais uma reportagem da série Descaso com as Águas. Da nascente em Caraá até a foz em Canoas, o Rio dos Sinos tem 190 quilômetros. Abastece mais de 1 milhão de pessoas, mas apenas 5% do esgoto despejado na água são tratados. Além do esgoto, a poluição dos rios tem outro motivo: os produtos despejados pelas indústrias. 9 anos atrás, essa foi a causa da morte de quase 100 toneladas de peixe. O biólogo Jackson Miller acompanhou de perto o caso da mortandade naquele ano. E o que mudou de lá para cá? Efetivamente, em termos de qualidade, muito pouco. Tá, criamos lá o ProSinos, tem plano de saneamento, tem plano de bacia, tem comitê, tem delegacia de meio ambiente, tem promotoria regional, mas lá na beira do rio, aquela água suja, aquele lixo todo entrando no rio, efetivamente o que mudou de 2006? Muito pouco. O biólogo voltou ao rio para analisar a qualidade da água, com auxílio deste aparelho que indica a presença de poluidores. Quanto maior a medida, maior a poluição. A condutividade elétrica, ela é um indicador indireto da poluição. Ela não diz quem, mas diz o quanto está presente essa poluição. Navegamos mais de 80 quilômetros comparando os níveis de poluição em diferentes locais do Rio dos Sinos. Em Sapiranga, registramos uma condutividade de 164. Em Novo Hamburgo, no arroio Luiz Hall, que traz parte do esgoto do município, a condutividade encontrada foi de 320. O número aumenta próximo ao esgoto que sai de São Leopoldo, uma média de quase 400. Mas quando o rio nasce, livre de poluição, sabe qual a condutividade? 2, 3, até 10 microsiemens por centímetro
já foi avaliado lá nas nascentes, naquele trecho junto ao município de Caraá. Aqui para o Rio dos Sinos, entre Santo Antônio da Patrulha e Taquara, o nível é em torno de 60 a 80 microsiemens de condutividade elétrica. Nesta parte do rio, em Sapucaia do Sul, o aparelho registra um índice superior a 500. O Conselho Estadual de Meio Ambiente, no ano de 98, se eu não estou enganado, ele aprovou o sistema de automonitoramento, que é voltado para a indústria, onde a indústria faz o seu monitoramento e informa o órgão ambiental de como é que estão as emissões de efluentes líquidos dela. E o órgão ambiental fiscaliza não a indústria propriamente, mas ele fiscaliza o sistema. O que seria o ideal? Que nós pudéssemos ir a campo, que nós pudéssemos pegar todas as empresas, todos os pontos de lançamento de efluentes no estado e que pudéssemos fazer essa coleta, esse monitoramento com alguma frequência. Só que o estado não tem condição de fazer isso. Em outro ponto do Rio dos Sinos, em Canoas, chama a atenção a água escura que sai deste cano e a poeira preta que toma conta da vegetação. Aparentemente, o mesmo material que está aqui é o que está saindo pelo sistema pluvial da empresa e atingindo o Rio dos Sinos. Tu não tem um grande poluidor, assim, né? São todas pequenas cargas. Se tu for ver mesmo a maior indústria, a maior cidade, é uma carga relativamente... O que soma, o produto do rio é a soma de muitos pequenos lançamentos, né? E muitas vezes na percepção do indivíduo ele acha que aquilo é pouco, então ele não se sente comprometido. Ele tem que perceber que aquele pouco é muito somado com todos os seus vizinhos e todos os outros segmentos que estão atuando ali naquela bacia, né? A gente vem mostrando ao longo dessa semana a degradação de rios aqui do estado que estão na lista dos mais poluídos do Brasil. Hoje nós vamos mostrar que, além da falta de investimentos e de projetos que acabam não saindo do papel, o desperdício de dinheiro público também contribui com a situação atual do Rio dos Sinos. É como uma brincadeira. E eles conhecem essas trilhas como ninguém. Mas essas crianças brincam assim, descalças, dentro de um lixão. O local, que fica em Taquara, às margens do Rio dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre, está desativado. Não recebe mais lixo, mas o que existia segue lá. E o chorume, esse líquido que escorre do lixo, vai diretamente para o rio há muitos anos. Isso a 100 metros da captação de água do município. Por causa da contaminação do solo e do rio, existe uma ação contra a Prefeitura de Taquara desde 2007. Em 2011, o Ministério Público e a Polícia Civil realizaram uma vistoria na área, encontrando lixo industrial, como o resto de couro de fábricas de calçados. A Prefeitura de Taquara se comprometeu a adotar medidas para conter a poluição, mas até agora apenas uma providência foi tomada. O que foi feito lá de prático? O que foi feito já foi um pedido, foi feito ali uma cerca para ninguém mais entrar e não adianta, a cerca não fica. Né? Foi feito um cercamento, não conduz, eles levantam a cerca. Nossa equipe encontrou lixo acumulado na vegetação e muito couro espalhado na mata às margens do rio. O secretário do Meio Ambiente de Taquara diz que o município tem um projeto de 8 milhões de reais para recuperar a área, mas que a prefeitura não tem esse dinheiro. Nós estamos aguardando recursos, porque o município não tem verba própria para sustentar esse projeto ali. Então nós temos que buscar recurso, fazer parcerias para poder administrar. Para te dizer data, tu sabe que é difícil, mas nós temos aí até o final do ano, nós queremos pelo menos estar com essa verba empenhada
ou buscar recurso, ou de outra forma nós formatar esse projeto para limpeza ali, para restauração daquela área. Dona Aura, que mora ao lado do lixão há mais de 10 anos e trabalha com reciclagem, já cansou de ouvir falar da recuperação da área. Ia dar um jeito, até hoje nada. Até hoje. Tirar o lixo? Tirar o lixo, limpar tudo isso aí. Até hoje. Não vieram. Mesma região, outro município, Sapiranga. A cidade de 80 mil habitantes não tem esgoto tratado. Os dejetos vão parar aí, neste arroio, que também polui o Rio dos Sinos. Há 6 anos, essa notícia, que ainda hoje está no site da prefeitura, prometia mudar a situação. 80% de esgoto tratados, num projeto de quase 13 milhões de reais. Só uma das estações de tratamento, a única que ficou pronta, custou mais de 2 milhões e 300 mil reais. Teve até visita técnica de autoridades, como mostra a foto da época, mas nunca funcionou. A estação é essa. Não há cercas protegendo o local. Salas de controle e equipamentos destruídos. O mato toma conta. O aspecto é de abandono, mas o engenheiro da prefeitura de Sapiranga, que trabalhou no projeto, garante. Lá vai ser aproveitado 80% ou 90% do que tu está enxergando lá. A empresa veio, olhou e achou plenamente viável. Não tem... Talvez ela está com aparência feia, mas ela a recuperação dela é uma coisa assim tranquila para ser feita, viável. A burocracia para resolver uma falha no projeto é a explicação da prefeitura para a estação estar parada até agora. Foi uma obra que teve uma série de alterações, foi necessário fazer alterações. Houve problema de interpretação no projeto, vamos dizer assim. Ele não atendeu uma licença ambiental inteiramente, a gente teve que fazer alterações nele para atender a licença ambiental. Enquanto as falhas não são corrigidas, mais do que dinheiro vai pelo ralo. Durante toda essa semana, nós mostramos aqui no Jornal do Almoço as condições dos rios mais poluídos do estado. O rio Gravataí, que é tomado pelo esgoto, e o rio dos Sinos, que sofre com os poluentes das indústrias. Hoje a gente chegou ao rio Caí, o 8º mais poluído do Brasil. O rio já nasce sendo desrespeitado por plantações nas áreas de preservação e também pelo esgoto sem tratamento. Mas a nossa equipe encontrou uma contaminação nas margens muito grave. É o que você vai ver agora na última reportagem da série Descaso com as Águas, de Fábio Almeida, Guto Teixeira e Eduardo Azevedo. Campos de Cima da Serra. Município de São Francisco de Paula. É nessa região que nasce o rio Santa Cruz, que mais adiante se transforma em um dos principais do estado, o rio Caí. Já na nascente, os primeiros sinais de danos ao meio ambiente. As plantações invadem este local que, por lei, deveria ser preservado. O Código Florestal Brasileiro diz que as nascentes são áreas de preservação permanente e qualquer tipo de atividade humana deve respeitar uma distância mínima de 50 metros. Na região estão 3 barragens que servem para abastecimento de água e fornecimento de energia. Nesse trecho, o Caí ainda é protegido pelas matas e morros. Mas logo os problemas começam quando o esgoto invade o rio. Para mostrar a diferença da qualidade da água, o biólogo Jackson Miller realizou medições em mais de um ponto do rio Caí. A primeira em Caxias do Sul, próximo a Nova Petrópolis. Quanto mais para cima, né? Melhor a qualidade da água, menos condutividade, menos poluentes circulando dentro desse ambiente.
Mas poucos metros abaixo é possível ver a poluição que vem do Arroio Pinhal, que traz esgoto das cidades mais altas da serra, e também o descarte de produtos vindos de empresas. Acho que até estourou o aparelho, né? 2.500. Quando o arroio encontra as águas do Rio Caí, está altamente poluído. Esse produto que tu mostraste aqui pra gente é a falência da gestão ambiental. Nós estamos concentrados para alterar a gestão, que a gente parta para um licenciamento automático e aí sim desencadear um processo de fiscalização intensivo aos modos como é a Receita Federal. O Rio Caí tem quase 300 quilômetros de extensão. 41 municípios fazem parte da bacia e menos de 2% do esgoto que chega ao rio são tratados. Na análise que realizamos em Montenegro, a qualidade foi regular. Essa alteração nessa qualidade da água do rio, que colocou o Caí entre os oito piores no Brasil, se deve principalmente a esgoto doméstico. É esse esgoto que vai direto para o rio, que traz a alteração da qualidade dele e que muitos pontos do Caí leva essa qualidade para a classe 4, que a gente costuma classificar como a pior condição de qualidade de água. No município de Triunfo, na região metropolitana, também medimos a condutividade nestas valas que saem da mata. O número chamou a atenção do biólogo. Quando nós adentramos nesses canais, nós encontramos uma condutividade de quase 560, 570. Então, isso aqui é um indicativo indireto de que nós temos produtos nessa água que estão atingindo diretamente o Rio Caí. Em outra vala ao lado, a condutividade é maior ainda. Não muito longe, uma outra saída de água, essa árvore seca chama a atenção. É onde o aparelho registra a condutividade mais alta, mais de 1000. Essas valas ficam nessa região, uma área de mata, onde está localizada a Superintendência de Tratamento de Efluentes Líquidos, o CITEL, órgão da Corsan que trata a água que vem do polo petroquímico. O diretor técnico da Corsan se mostrou surpreso com a alta condutividade que encontramos na região e disse que não há como ocorrer vazamentos. Porque do polo eu tenho certeza absoluta que não. Os efluentes tratados do polo petroquímico são lançados dentro da área do polo petroquímico. A Corsan utiliza cerca de 300 hectares para justamente fazer a aspersão desses efluentes tratados no meio ambiente, no solo. Ou seja, me chama a atenção alguns córregos que teriam essa condutividade. Para descobrir o que poderia estar gerando essa condutividade tão alta, coletamos a água e a lama de dentro da vala. Foram 3 coletas em 2 dias diferentes e os materiais encaminhados para análise em laboratório credenciado pela FEPAM. Os resultados mostram que alguma reação química está retirando o oxigênio da água. Também foram encontrados índices acima do permitido dos metais alumínio, ferro e manganês, além de bário, um metal tóxico que não deveria existir ali. O promotor do Ministério Público, Paulo Eduardo Almeida Vieira, que coordena a região da Bacia do Caí, tomou conhecimento do que encontramos nas margens do rio e diz que vai tomar providências imediatas para investigar de onde vem a poluição. Como esses produtos estão escapando, ou se estão efetivamente escapando, porque eles não surgiram do nada, eles chegaram ali de alguma maneira, ou alguém dispôs intencionalmente, ou estão escapando por canais que não são os corriqueiros. Bom, gente, essa série aí que nós encerramos hoje, que envolveu um trabalho enorme dos nossos repórteres, mostrou realmente que a situação dos nossos rios é grave, precisa de atenção e, mais do que isso, de ação das autoridades responsáveis.